Olá, desbravadores! Estamos de volta para darmos continuidade à série de estudos O Mistério dos Dois Livros. É bom estarmos com você para juntos aprendermos o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre a salvação, ok? Para começarmos então, convido você a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado por estarmos de volta para mais esse estudo. Queremos pedir a Tua direção, queremos pedir a Tua orientação, Senhor, para que possamos aprender o que o Senhor tem a nos ensinar hoje. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. No estudo passado eu mostrei uma pedra para você, ou algumas pedras, sobre o ninho da águia. Lembra? A casa de veraneio de Hitler? Bem, eu estive em Berlim, e Berlim é conhecido basicamente pelo Muro de Berlim. Lembra da história? Se você nunca ouviu, pesquisa lá no Google. E eu trouxe também aqui, não é bem uma pedra, é um pedaço de concreto do Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele foi construído logo depois da guerra entre os nazistas e os aliados, a Segunda Guerra Mundial. Quando os nazistas foram derrotados, os Estados Unidos ficaram de um lado e os soviéticos de outro. Em uma noite, os soviéticos construíram esses blocos de concreto e eles então esparramaram Berlim, dividindo Berlim entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Começou então o que é chamado a Guerra Fria. As pessoas que estavam de um lado não podiam ir para o outro. E aqueles que se arriscaram, eles perderam a vida. Tanto atravessando o muro, alguns tentavam atravessar pelo rio, um rio que corta a cidade de Berlim, na Alemanha. Eles eram alvejados por tiros e eram mortos e torturados quando pego também. Há uma outra pedra que eu trouxe, essa aqui ela dá um sentimento bem forte. Na cidade de Munique, na Alemanha também, tem um campo de concentração chamado de Dachau. Ele foi o primeiro campo de concentração construído pelos nazistas. Quando você entra no campo de concentração, dá um sentimento ruim, tristeza. E você vê aquele local onde várias pessoas, ou milhares de pessoas perderam a sua vida. As pessoas moravam empilhadas. É algo desumano. Algumas partes desse campo de concentração, que é conhecido como chuveiro, era uma sala fechada de concreto, com uma porta de ferro, e os prisioneiros eram levados ali para dentro, totalmente sem roupa. Estavam homens, mulheres e crianças. Eles entravam apertados ali dentro, a porta de ferro era fechada, e eles soltavam então gás ou ácido, levando essas pessoas à morte. Eu fico imaginando os gritos e a agonia desse povo lá dentro, o desespero, e eles não poderem sair. Os seus corpos eram levados e postos em fornos. Cada forno desse tinha capacidade de queimar 2 cadáveres por vez. E as cinzas então eram jogadas, alguns dos cadáveres eram enterrados e assim por diante. A pergunta que eu faço é: por que todo esse mal, todo esse sofrimento existe? Qual é a parte que Deus tem nisso? Que culpa Deus tem em tudo isso? Por que pessoas inocentes sofrem? Isso nós vamos ver no estudo de hoje, a origem do mal. Eu convido você a pegar o seu guia de estudo, tá certo? Para nós darmos continuidade aos nossos temas, falando hoje sobre o mal. Onde começou, com quem começou, aonde foi? No livro de Apocalipse, João descreve o seguinte: houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e também os seus anjos. Há uma palavra grega ali, dita polemos. Essa palavra polemos quer dizer guerra ou batalha. E ela pode tanto significar batalha física, entrar no soco mesmo, ou uma batalha de ideias. Eu não consigo entender ou ver que Deus ele iria entrar fisicamente em uma briga contra Satanás. Não tem lógica. No passado existia um lutador, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, chamado Mike Tyson. O homem era terrível, ele lutava boxe, ele entrava na luta feito um louco. Em poucos segundos, ele levava a nocaute o seu adversário. Baseado nesse homem,
Eu gostaria que você prestasse atenção em mim, que olha bem, tá vendo a estrutura aqui? Ok? Percebeu? Você acha que Mike Tyson tinha alguma chance comigo? Quanto tempo você acha que ele resistia lutando comigo? Acho que é o inverso, né? Eu acho que só no comprimento de tocar as luvas ali ele já me derrubava, porque era um homem grande, forte, eu não tenho estatura para isso, nem sei lutar. Da mesma forma, você acha que teria condições em um combate físico, Deus e Lúcifer, entrar fisicamente em uma briga? Claro que não. Deus é o Criador, Lúcifer, uma criatura. Por isso entendemos que houve um combate de ideias, onde Lúcifer disse o seguinte: Senhor, a tua lei é injusta. E Deus chegou para ele e falou: não, claro que não. E nesse combate, nessa luta de ideias, chegou um momento que Lúcifer não quis ceder. O livro Desejo das Nações diz que o pior pecado que existe é orgulho, e foi esse orgulho que não deixou que Lúcifer reconhecesse que ele estava errado. Mesmo sabendo que estava errado, ele não reconheceu pelo orgulho. Por esse orgulho, por essa atitude, Deus foi obrigado a chegar para Lúcifer e dizer: com esse pensamento, se você não aceita, você não pode viver aqui no céu. E ele então foi expulso. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia então no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, os versos 14 e 15. Vamos lá? Pegou sua Bíblia? 14 e 15. Tu eras querubim, da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras estavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer era um anjo de luz, um ser criado perfeito, mas que um dia decidiu se rebelar contra Deus. Talvez você pergunte: pastor, como isso? Isso é chamado de livre-arbítrio, ou liberdade de escolha. Deus não faz robôs ou marionete. Deus cria seres racionais, inteligentes, pensantes e que têm liberdade de escolher se quer aceitá-lo como Deus ou não. O grande problema é que Lúcifer não quis aceitar Deus como seu Senhor. Muito pelo contrário. Ele decidiu querer ser igual a Deus. Mas isso é impossível. Não tem como uma criatura tornar-se um criador. É basicamente um Fusca querer ser uma Ferrari. Impossível isso. Consegue entender? Olha o que diz aqui o livro de Isaías. Isaías 14, os versos 12 até o 14. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O grande problema de Lúcifer era querer ser tratado como Deus. O orgulho tomou conta. E esse orgulho foi a tragédia da vida dele. No mesmo livro que eu disse, Patriarcas e Profetas, diz que Lúcifer, o orgulho dele foi tão forte que ele passou a acreditar na própria mentira que ele havia criado. Você consegue entender o que é isso? Isso é uma obstinação terrível, né? Mas assim foi a origem do mal. Lúcifer querendo ser como Deus, dizendo que a lei de Deus não era justa, que tem que ser abolida, e Deus disse: não tem como. Você sabe que não é assim. E nessa batalha, Lúcifer é expulso do céu. Você vai no Apocalipse e diz que o dragão foi expulso do céu e com ele a terça parte das estrelas. E a Bíblia diz que estrela em profecia simbolizam anjos. Com ele caiu a terça parte dos anjos do céu, que aceitaram a teoria dele. E sabe onde ele veio cair? Bem, quando você começa a estudar, você vai ver que não foi diretamente. Ele tentou entrar em outros planetas que o pecado não entrou e ali não foi aceito. Mas ele veio para a Terra. Ele se personificou em uma cobra, uma serpente. Nesse mesmo livro que eu já mencionei para você, Patriarcas e Profetas, diz que a serpente era um dos animais mais lindos que existia no jardim. Hoje, por mais bonita que seja uma serpente, uma cobra, ela nos causa medo. Olha um exemplo claro aqui, a cobra coral, uma cobra muito bonita, toda colorida, avermelhada, mas é uma cobra extremamente mortal. A sua peçonha, o veneno, como é dito, né?
ele mata em pouco tempo, causa um estrago terrível. Mas não podemos negar que é um animal bonito. Mas nós temos medo, porque o pecado assim o fez. Presta atenção, desbravador. O diabo jamais vai aparecer a você como ele realmente é. Ele não vai aparecer a você como ele realmente é. Ele não vai aparecer a você com chifre, com rabo, com aquele tridente na mão. Jamais ele vai fazer isso, porque você vai ter medo dele. Ele sempre vai aparecer a você em forma de algo que você admira ou você gosta. Consegue entender? Quando ele veio tentar Jesus, ele apareceu a Jesus em forma de um anjo de luz. A Eva, ele se mostrou como uma cobra, uma serpente, um animal lindo. E ali ele engana Eva. Vamos lá, Gênesis 3. Olha lá. Livro de Gênesis, capítulo 3, dos versos 1 ao 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele o comeu. Satanás, ou Lúcifer, ele desce do céu, se personifica em uma serpente, e ele chega à mulher e ele faz uma pergunta óbvia. Olha que coisa interessante. Ele chega para a mulher e faz a pergunta: é verdade que Deus disse para você não comer de nenhum fruto? Ele já sabia a resposta. O que ele queria era que Eva pudesse entrar na conversa dele. Eu estava uma vez com meu irmão, próximo à cidade de Maringá, na entrada do colégio ali, o IAP, e meu irmão parou, estava com a esposa, minha cunhada, ele parou para tomar uma água de coco. E eu lembro, eu trabalhava num distrito e preocupado com algumas coisas, ele parou, perguntou, eu falei, não, sentei numa pilastra ali, fiquei de cabeça baixa pensando nos problemas que tinha que resolver. E de repente eu ouvi umas conversas, apareceu um grupo de homens lá falando alto, tudo, e colocaram uma mesinha, e eles colocaram naquela mesinha 3 tampinhas de garrafa. Sabe aquele jogo que você coloca uma bolinha na tampinha, ele mexe e você tem que adivinhar? Eles colocaram aquela tampinha e começaram a jogar, apostando um com o outro lá, garrafão de vinho, dinheiro e tudo. E eu olhei e falei, isso não me interessa, não vou nem dar atenção. Baixei minha cabeça e fiquei quieto. De repente eu ouvi uma voz e disse o seguinte: você. E eu fiquei de cabeça baixa. Ele disse: você, R$20. E quando eu ergui a cabeça, eu vi a bolinha embaixo da tampinha. E o homem olhou para mim e falou assim: R$20, se você acha a bolinha. E naquela hora eu olhei assim e falei: vai ser os R$20 mais fáceis que eu já ganhei na minha vida. Botei a mão na carteira. E graças a Deus, eu não tinha R$20. Porque na hora que eu ergui a tampinha, eu tinha certeza que a bolinha estava lá. Quando eu ergui a tampinha, o rapaz ergueu a tampinha, eu mostrei para ele. A bolinha não estava lá. Depois eu fui ver no jornal que é uma quadrilha, e eles enganam as pessoas, ele tem todo um esquema de esconder a bolinha. Você vê a bolinha, ele deixa nítido e você não acha. Eu achei que eu era mais esperto que eles. Ele olhou para mim, então, eu tinha um relógio que eu tinha ganho na faculdade, ele disse: o teu relógio, e eu falei: meu filho, se você quiser comprar, eu vendo, mas eu não caio mais na sua. Da mesma maneira, Satanás agiu com Eva. É verdade, ele fez uma pergunta óbvia. É verdade que não disse, ele sabia. E ele vai fazer pergunta óbvia para você, para que você responda. O que ele quer é atrair a tua atenção e ele vai enganar você. Quando Eva olhou para a serpente e disse: não, não foi isso. Deus disse que eu não posso comer e nem tocar no fruto. Mas se você voltar no capítulo 2 de Gênesis, a ordem de Deus era o seguinte: você não pode comer o fruto. Você podia pegar o fruto, você podia cheirar o fruto, você podia lamber o fruto, você podia jogar o fruto para cima e fazer o que você quiser. A ordem era: não coma. E quando Eva disse que não podia tocar, Ellen White, uma escritora, diz o seguinte, que a serpente colocou a fruta na mão de Eva e disse: está vendo? Não te aconteceu nada. E você já viu algum animal falando? Nesse momento, Eva se desarmou diante de Satanás.
E ele criou uma das piores doutrinas que existe hoje no mundo, que é chamado a imortalidade da alma. Presta atenção, desbravador. O diabo sempre vai agir em oposição a Deus. Deus disse o quê? Morre. O diabo diz o quê? Não morrerá. E Eva então pegou do fruto e o comeu. O diabo sempre vai agir para enganar você. E com esse ato de Eva comer o fruto, ela transgride a lei, uma ordem direta, comete o pecado. E o pecado entra no mundo. E com o pecado, todo o sofrimento. Toda a dor que eu e você sabemos. Angústia, o medo, inclusive a morte. Mas não foi Deus quem trouxe. Não é Deus o responsável. Muito pelo contrário. Consegue entender? Quando você vai no livro de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, mostra todo o sofrimento de Jó. E se você olhar ali, claramente, Deus autoriza ou fala assim, vai lá, todo o sofrimento de Jó foi causado por Satanás. Deus é um Deus de amor. Agora é Satanás que causa todo o sofrimento. Agora tem um detalhe. Eu estou falando a um grupo de 13 a 15 anos, você já sabe o que escolher. Alguns dos sofrimentos que você passa é consequência das escolhas erradas que você faz. Lucas capítulo 4, versos 3 a 6. Disse-lhe então o diabo, se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Você viu aqui? Quando você vai no deserto da tentação, nos evangelhos é mencionado, o anjo de luz, como diz Satanás, ele começa a tentar Jesus. Se você pegar os versos aqui até o verso 6, você vai encontrar claramente o diabo tentando provocar Jesus. Jesus estava 40 dias, 40 noites sem comer, a Bíblia diz que ele teve fome, e agora ele coloca Jesus numa situação seguinte, se tu és o Filho de Deus, a tentação não era lhe comer. Se você é Deus, me prova. Você já ouviu alguém dizer o seguinte, se Deus existe, prova, se joga daqui de cima. Ou faz tal coisa. Satanás sempre vai agir em oposição a Deus. E ele sempre vai colocar coisas na tua cabeça para que você duvide desse Deus. Ele sempre vai querer confundir você. Ele tenta confundir Eva, ele consegue, ele tenta confundir Jesus. E sabe uma coisa interessante? Ele venceu Eva e Adão pelo apetite. Ele achava que venceria Jesus também pelo apetite. Sabe, uma das grandes causas de doenças e mortes hoje é o nosso apetite, aquilo que comemos. Lá no deserto da tentação, novamente o diabo aparece e ele descreve claramente o que aconteceu. Se você quer conhecer um pouquinho mais, tem um livrinho pequeno, de bolso, intitulado No Deserto da Tentação. Pega ele, compra ele e lê para você ver o relato do que Jesus passou ali no deserto. Satanás tentando tentar Jesus. E graças a Deus, o apóstolo Paulo diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. O diabo tentando destruir aquele que era o único meio de salvar a humanidade. Ele já trouxe o pecado, ele trouxe a destruição, ele trouxe o sofrimento e agora ele queria destruir o único meio que eu e você tínhamos de sermos salvos. Mas graças a Deus, Jesus resistiu e ele não caiu. E sabe qual foi a resistência no que Jesus baseou? Está escrito. Lembra que nós já estudamos sobre a Bíblia? Por isso você precisa conhecer, você precisa estudar, porque somente através da Bíblia você pode vencer as artimanhas de Satanás, porque a Bíblia vai mostrar os enganos que ele vai oferecer a você. Ok? Vamos seguir aqui que o tempo passa. 1 João capítulo 3, verso 8. Qual é a obra de Jesus aqui na terra? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Sabe, Jesus não veio aqui causar dor ou sofrimento. Jesus veio aqui para trazer a nós a oportunidade de salvação. Em outras palavras, para destruir as obras de Satanás. Sabe, nós vivemos um mundo onde a dor, o sofrimento está completamente ao nosso redor. Morte, notícias ruins, dores, mas esse não foi um plano de Deus. Deus não nos criou para morrer, muito pelo contrário. Ele nos criou para sermos eternos.
Mas o pecado trouxe uma limitação, um limite para nós. E hoje a morte é uma das principais vilãs que nos rodeia. Quando alguém inocente, alguém boa sofre, não foi Deus quem quis assim. Foi o diabo quem colocou. E sabe, o diabo vai fazer de tudo para atrapalhar você a adorar a Deus. Ele vai fazer de tudo para que você não aceite. Como eu mostrei para você, pessoas boas que foram levadas num campo de concentração, torturadas, foram levados ao mais profundo sofrimento. Quando a gente entra lá no Indahal, no dormitório, você encontra umas camas tipo beliche, onde poderia ficar ali em torno de 10, 12 pessoas, tinha mais de 100. O banheiro, o chuveiro era tipo uma pia redonda onde eles tomavam banho. O banheiro onde eles faziam necessidade eram 5 vasos sanitários colocados um do lado do outro, não tinha parede. E ali estavam homens e mulheres, tudo misturado. Levantavam de madrugada, trabalhavam feito uns loucos, comiam mal. E quando não aguentavam mais trabalhar, eles eram levados para a cama de extermínio. E nós vimos hoje no Bravador na Bíblia que todo esse sofrimento, essa angústia, aconteceu porque o pecado entrou no mundo. E o principal inimigo de Deus e da humanidade foi quem causou todo esse mal. Mas eu vim dizer para você que esse Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Jesus veio ao mundo, esse Deus que nós estudamos, que deixou a sua forma de Deus e veio viver um Deus em forma de homem. Passou por todo o sofrimento, foi tentado, mas ele resistiu firme para que eu e você pudesse também viver com ele pela eternidade. No livro do Apocalipse, nos diz o seguinte, que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. A dor, a morte, o sofrimento não mais existirá. O diabo trouxe o mal, trouxe o sofrimento. Jesus trouxe vida e a esperança de uma vida eterna. Quero convidar você hoje a entregar a sua vida a esse Jesus. Colocar a sua vida nas mãos dele, para que ele possa salvar você. Quer, meu desbravador, abrir o seu coração e deixar que Jesus tome conta da sua vida? Deixar que ele tire todo o mal, todo o sofrimento, a angústia que você carrega e você consiga sonhar um dia em viver com ele por toda a eternidade? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque apesar de todo esse sofrimento, toda essa angústia, o Senhor mandou o teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, pagar o preço e termos a esperança de um dia não termos mais o sofrimento, a dor. Pai, por favor, o nosso desejo é que esse Jesus possa habitar em nós e tire de nós todo esse sofrimento, toda a angústia, toda a incerteza e que nós possamos viver sonhando com o dia em que Ele virá e nos levará para morar com Ele no reino dos céus. Muito obrigado por essa certeza. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Foi muito bom o estudo de hoje, não foi? Descobrimos que Deus é amor. Foi o diabo quem trouxe o sofrimento. Espera para conhecer o próximo estudo, para você ver o que Deus está fazendo para tirar o sofrimento da minha e da tua vida. Então eu aguardo você para o próximo estudo. Maranata!